É isso aí. Eu acho que vocês precisam aceitar a gravação, é isso, né? Ele pede para aceitar. Aceitem, por favor. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todas e todos muito bem-vindos a o nosso canal Cultura Crítica e Psicanálise. E agora é sexta-feira, dia 23 às 5h20. Por que 5h20? Porque a gente, para causar inveja em vocês que vão assistir a gravação, a gente sempre tem uma conversa na coxia, antes da gravação, que a gente se enturma, conversa um pouquinho, tal, bate uma bolinha, né? E daí a gente vem para a leitura. Para vocês não ficarem tristes, eu estava dando indicação desse livro aqui, que o professor Júlio César Nicodemo, lá do Instituto ESP, indicou para gente, no curso lá, né? Do Jean-Michel Vives, A Voz no Divã, né? Por que que esse livro é legal? Quem estava na conversa adiante sabe. Venha para a nossa leitura de Freud. Mas fica de indicação esse livro muito legal, tá? Para pensar a ideia de voz na clínica psicanalítica, pulsão invocante, para pensar a ideia de como música, musicalidade e sonoridade interferem e podem proporcionar maior interesse no trabalho psicanalítico. Feito todas essas questões, nós estamos aqui nesta obra do Mal-Estar da Cultura, mas não lendo o Mal-Estar da Cultura propriamente. A gente está lendo o Psicologia das Massas e Análise do Eu, que integra esse volume da edição autêntica. E aqui na autêntica, nós estamos na página, no livro, estamos na página 180. E no PDF, estamos na página 144. Certo? Vamos começar aqui no A, com HA. Isto posto, feito todos esses disclaimers, sejam todas e todos muito bem-vindos. Vamos começar nossa leitura de hoje. Hum. E aqui ele está pensando na formação do sintoma coletivo, né? Indo para ele está bem no momento da ponte, né, entre o que é o indivíduo e o coletivo. O Freud gosta muito desse movimento de micro e macro, de sujeito e coletivo, né? E no Psicologia das Massas, análise do eu, é muito isso que ele vai estar fazendo, né? Vai estar tentando entender como é que as mesmas coisas que ele psicanaliticamente olha no sujeito, ele vai olhar num coletivo, entendendo como que o coletivo alimenta o sujeito, entre aspas, indivíduo, e como que o, entre aspas, indivíduo alimenta a subjetividade do coletivo, né? Esse circuito de afetos, né? Que possibilita a formação, como o próprio título do texto diz, das massas. Isto posto, vamos lá. Há um terceiro caso de formação de sintoma, particularmente frequente e importante, no qual a identificação faz abstração total da relação de objeto com a pessoa copiada. Nós estamos bem naquela dimensão. Aliás, recentemente tem uma fala do professor Christian Dunker que tá, acho que foi no ICL, eu não lembro onde é que foi, que eu vi num canal que estava mostrando outro canal, e nesse canal o Dunker estava falando. E o Dunker justamente fala da questão do Donald Trump, para falar, olha, a gente não deve medicalizar, ou seja, buscar uma estrutura clínica, um diagnóstico clínico para o sujeito, no sentido de absolvê-lo das suas responsabilidades, muito pelo contrário. Então as coisas, o Trump é louco, o Trump é perverso, olha só, perverso tá. Nós temos de responsabilidade justamente, sim, mas ele é louco como seria o psicótico? Não. Ele é demente? Não, ele é responsável pelo que diz. E eu achei muito legal porque ele justamente estava falando dessa noção de identificação, que é muito fundamental, como a gente está vendo aqui. Aqui o Freud está entrando nessa questão da identificação. Eu me lembrei no encontro anterior que ele vai para uma dimensão da identificação. Eu até lembro de ter citado a Melanie Klein, né? E o próprio Winnicott para pensar a identificação mãe-bebê, né, que é algo que você vai reconhecer tanto na Klein quanto no Winnicott, no pensamento deles e tal, e que esse mecanismo identificatório é algo anterior à própria dimensão edipiana do sujeito, e que é muito importante a gente reconhecer, e que isso está na base da psicologia das massas. E é legal que o Dunker está falando lá. Ele falou, mas Fábio, por que que você está trazendo isso do Dunker? Sabe por quê?
Porque eu sei que o nosso encontro passado ficou. Nossos encontros não poucas vezes vão para as dimensões do político, né? Eu não sei se vocês veem lá, a gente recebe muito comentário no canal, né? E, no geral, comentários bons, mas muitas vezes vem, sabe? Eu tô imaginando já a hora que vai vir algum cri-cri, que venha algum hater, e tomara que venha, porque os haters, eles divulgam o canal da gente, é ótimo quando tem hater, né? Já tô vendo, falar, tem política na psicanálise. Bom, todo mundo concorda que o Christian Dunker é alguém que tem uma fala muito importante no circuito da psicanálise. Então, estava lá o Christian Dunker falando sobre Trump e citando a psicologia das massas e análise do eu. Então, se estamos loucos todos juntos, que bom que a nossa loucura é compartilhada. Mas não meramente identificatória. É crítica, tá? Então, por isso que eu trouxe dizer, eu falei, olha só, o Dunker, e ele cita lá a psicologia das massas, tá? Eu falei, olha que massa, estamos lendo isso. Então, que legal, estamos no caminho certo. Então, no qual a identificação faz a abstração total da relação de objeto com a pessoa copiada. Quando, por exemplo, uma das moças de um pensionato recebe secretamente uma carta daquele que ama, que desperta seu ciúme e a qual ela reage com um ataque histérico, algumas de suas amigas, ao saberem do fato, assumem esse ataque, como costumamos dizer, pela via da infecção psíquica. O mecanismo é o da identificação, fundado em um poder, fundado em um poder colocar-se ou em um querer colocar-se no mesmo lugar. Já faço uma breve interrupção, contar uma história rápida. Eu não lembro, eu acho que eu devo ter contado em algum outro momento aqui. Não sei. Se foi nas nossas conversas de coxias, se foi na leitura do texto. Eu experienciei isso presencialmente, como exemplo de psicologia das massas, na minha história de professor. Bom, para quem já foi professor, ainda mais das antigas, como eu fui, sempre está trabalhando nessa dimensão. Eu acho que é um texto que eu nunca deixei de trabalhar psicologia das massas análise do eu. Porque você está trabalhando muitas vezes com massas, né? Hum. Eu comecei a ser professor no finalzinho do século passado, né? E quando eu comecei a dar aula, era aquela época dos cursinhos de 500 alunos, né? Não é uma metáfora, é 500 mesmo, né? Você tinha um auditório enorme, aqueles anfiteatros gigantescos, a gente dava aula com, a gente chamava de microfone de Madonna, né? Que é aquele que vem aqui e tal, com bateria e tal, né? A gente trabalhava com, então, a gente dava, quando tinha que dar bronca em aluno, era dava bronca em 50. Ó, os 50 do fundo que estão conversando aí, vamos lá? Né? Era psicologia das massas mesmo, tá? É, é, E daí, mas não foi tão longe no passado, não, foi recente. Eu acho que foi no ano de 2018, 2017, não me lembro, por aí. Eu já estudava psicanálise, obviamente, mas não atuava como psicanalista, eu dava aula de literatura. Eu estava num colégio do interior do estado de São Paulo, de uma franquia muito famosa, um colégio muito abastado, de pessoas muito abastadas. Eu me lembro que eu fui entrar para a sala de aula para dar aula. Eu acho que era no segundo ano de ensino médio, não me lembro. No que eu cheguei, metade da sala não estava. E eu tinha visto em intervalos anteriores, os alunos estavam lá. Mas naquele momento não estavam. Eu olhei e falei, ué, tá faltando uma galera. E eu olhei e falei, nossa, meninas. Cadê as meninas? Professor, estão todas no banheiro. Eu falei, mas como que estão no banheiro? Todas, sei lá, 15 meninas. A sala tinha 30 alunos. Metade era menina, metade estava no banheiro. Mais da metade era menina. Aí eu falei, mas tá, vou começar a aula, né? O que eu vou fazer? Vou começar a aula, né? E no que eu ia começar a aula, chegou uma das meninas e falou, professor, a gente queria conversar com você. Eu falei, não, mas eu tô dando aula, professor, mas é urgente. Não, professor, a gente quer conversar com você? Porque a gente tá desesperada lá no banheiro. Desesperada no banheiro? O que aconteceu? Aí eu fui pro canto, falei, gente, atividade, página tal, faz aí. Eu falei, bom, aconteceu alguma coisa. Aí, não, a gente quer conversar com você porque a gente sabe que você estuda psicologia, essas coisas. Eu falei, não, eu estudo psicanálise, eu não sou psicanalista e eu não sou psicólogo, né? Não, mas eu sei, a gente sabe que você estuda. E é o seguinte, aí começaram a vir as meninas pro pátio e me cercaram ali e começaram a contar. E começaram a contar assim, crise de vestibular, crise adolescente. Que muitas vezes a gente vê nas redes sociais, um tempos atrás teve até um vídeo de uma menina
chorando, falando de vestibular, da pressão, aí muita gente criticou, white people problems. Eu não acho legal isso, sabe? Eu acho que o adolescente é muito pressionado, mesmo quando é um adolescente de classe social legal, de família, ele é muito pressionado por resultado, ele é muito pressionado no seu sentimento, ele é muito pressionado na sua paixão, na aceitação da família pela sua dimensão amorosa, muitas vezes tem questões de sexualidade, questões de gênero, tudo isso pesa demais na cabeça do adolescente. E esse adolescente é muito cobrado. E esse adolescente de classe alta, ele é muito cobrado por resultado. Ele é cobrado como se fosse uma empresa, como se fosse uma máquina. E essa menina piram. E essas meninas hein, são cobradas de Instagram, de ser gordinha, de estar na moda, de ser bonita, do cabelo tal, da bumbum tal, do peitinho tal, de cintura tal, blá blá. Essas meninas piram. E essas meninas estavam piradas. E elas piraram todas juntas antes de começar a aula, né? E daí gastei metade da minha aula ou mais para tentar ouvi-las um pouco e ver se estava tudo bem e conseguir. Foi um momento que eu achei engraçado, porque eu não ficava falando de psicanálise em sala de aula. Mas elas descobriram que eu gostava da temática, que eu gostava da psicologia, gostava da psicanálise. E ali eles falaram, não, a gente tem que conversar com você, porque não tinha ninguém, um colégio super chique, mas não tinha psicólogo que acompanhasse os alunos, não tinha um acompanhamento legal, né? Olha só que doideira. E daí elas explodiram para onde dava, falou, aquele professor lá, ele gosta de estudar essas coisas, ele sabe ouvir gente, vamos falar com ele. Então, assim, é muito interessante como isso funciona. E aí, trazendo para nossa realidade, no mundo de hoje, que nós temos jovens, muitas vezes, super excitados pela dimensão da internet, das redes sociais, não é de estranhar que coisas desse gênero, dessa dimensão aconteçam, né? E comigo, isso que ele está descrevendo aqui é interessantíssimo como lembra o que aconteceu comigo. Essas meninas, assim, pai e mãe que não aceitava namoro, menina que se achava gordinha e estava em crise, menina que tinha espinha, menina com pressão do vestibular, com medo de não passar no vestibular. Mas, moça, você tá no segundo ano, você não pode nem. Se você passar, você não pode nem fazer, não é? Ah, mas eu preciso passar, porque meu pai e minha mãe, pá, tá, 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 né? Então, assim, essa dimensão da vibração coletiva, né? No caso podia ser meninos, claro, no caso foi com meninas, isso sim acontece. Acho que todos vocês já devem ter tido alguma experiência, e eu, particularmente, tive algo dessa natureza que me lembra demais que está sendo descrito aqui. Fala do colega Edival aqui na nossa parte da mensagem do grupo. Nessa parte eu lembrei muito do Goffman, em representação do eu na vida cotidiana, pensando no termo infecção psíquica. Olha só, não conheço. Legal, Edival, esse autor, Goffman, né? No caso das meninas lá, na minha experiência, eu não pensei nesses termos de infecção, mas que interessante. Poderíamos pensar assim, né? É como se fosse assim, uma começou a entrar em crise de ansiedade, outra começou a entrar. Quando eu encontrei, algumas elas estavam assim, sabe? Falei, não, moças, calma, senta, vamos conversar, tá tudo bem. Não, professor, mas daí eu vou tirar você da aula. Falei, não, gente, calma, temos tempo. Vamos falar uma de cada vez? Respire. Vamos lá? Tá tudo bem, tá tudo bem. Né? Foram baixando. E daí foi. Parecia uma infecção coletiva mesmo, sabe? Um contágio. É muito, muito interessante, assim, essa experiência, para quem já trabalhou, sei lá, com comunidades, com aulas, com turmas, é muito forte. Essa experiência é muito forte. O mecanismo é o da identificação, fundado em um poder, colocar-se ou em querer colocar-se no mesmo lugar. As outras também gostariam de ter uma relação amorosa secreta e, sob a influência da consciência de culpa, elas aceitam também o sofrimento a ela ligado. Seria incorreto afirmar que elas se apropriam do sintoma por solidariedade. Ao contrário, a solidariedade só nasce da identificação. E a prova disso é que essa infecção ou imitação se estabelece também em circunstâncias nas quais cabe supor, entre as duas pessoas, uma simpatia pré-existente bem menor do que aquela que pode estabelecer-se habitualmente entre amigas de pensionato. Ou seja, não pressupõe tanta similaridade, mas o convívio e a situação que leva a, né? Um eu.
percebeu no outro uma analogia importante em um ponto, em nosso exemplo, a mesma disposição afetiva. A partir daí, forma-se uma identificação nesse ponto, e sob a influência da situação patogênica, essa identificação desloca-se para o sintoma que o primeiro eu produziu. Me lembrei agora, na fala do Dunker, ele fala assim que a gente tende a individualizar o problema, e ele vê o Trump como assim, um sintoma do coletivo. É interessante pensar nesse prisma, né? Como esse comportamento megalomaníaco do Trump como um sintoma de uma coletividade, né? Como ele é aquele que carrega um sintoma coletivo, né? Essa dimensão mesmo. É também um mecanismo identificatório. A identificação por meio do sintoma torna-se, então, índice de um lugar de coincidência dos dois eus. Lugar esse que deve ser mantido recalcado, né? Vou dar outro exemplo aqui agora bem político, né? Tem um rapaz aí, um político aí, eu não vou dizer o nome, porque acho que ele não merece, que está fazendo aí um movimentozinho, uma passeatazinha. Ele resolveu fazer uma ginástica aí, para incomodar a estrada, né? Olha que interessante, por que que as pessoas estão seguindo esse rapaz que está fazendo uma suposta marcha, tá assim, atrás de um condenado, e que nem é pelo condenado, porque assim, gente. Enfim, não faz sentido. Por que que algumas pessoas estão conectadas a isso, né? Pelo mecanismo identificatório, né? Identificar o personagem, pelo aquilo mesmo que tem recalcado e não consegue elaborar, nem sintonizar, nem tornar-se sujeito, né, dos seus atravessamentos. O que que essa pessoa faz? Ela identifica-se com essa luta completamente vazia, com essa marcha completamente ignóbil e vai atrás, quase como o mecanismo do imprinting. Já ouviram falar do mecanismo do imprinting, né? Imprinting é muito legal. Vocês já ouviram falar assim? Não vem que não tem. Todo mundo aqui um dia em casa já assistiu aquele filme, aquela saga Crepúsculo. Aí num dos últimos do Crepúsculo, eu não disse que eu não qualifiquei se é bom ou ruim, tá? Só citei o filme. Aí, na saga Crepúsculo, tem um momento lá que o lobisomem lá, ele vê a Renesmee, é isso, né? O nome da mocinha? E daí ele se identifica, ele tem uma identificação. Fala, eles falam no filme, isso é imprinting. Imprinting é um fenômeno animal, tá? Se você quiser, faça uma experiência. Pega um ovo galado, tá? Ovo de galinha, pode ser ovo de pato também, enfim, do bichinho que você quiser, não se aconselham serpentes, né? Você pega um ovo, né? E você choca esse ovo. Põe lá na chocadeira, dá seus pulos, põe numa caixinha com lâmpada, faz o rolê. Aí você fica lá olhando e espera um dia que ele vai nascer. Aí quando ele for nascer, você corre e fica na frente dele. Aí a hora que o bichinho for sair da casca, você fica lá, fica olhando. Aí ele fica olhando, ele rompe a casca. Aí ele rompe a casca e ele vai olhar para você. Pronto, pode sair andando. A partir de hoje você vai ter uma sombra. E esse bichinho vai acompanhar você onde você for. Por quê? Porque o patinho, a galera da comportamental estuda isso, tá? Porque o patinho, o pintinho, eles nascem com esse negócio do imprinting. Eles se identificam imediatamente aquilo que aparece na frente. E aquilo que aparece na frente é a mãe, tá? Então o que que esse bichinho faz? Ele vai seguir a mãe. No caso, a primeira coisa que ele viu foi o quê? Foi você. Então você é a mãe do patinho. E daí, cara, lascou. Você nunca mais vai ter um. Nunca mais o patinho vai largar de você. Onde você for, ele vai estar atrás. Tá? E esse é o mecanismo do imprinting. De uma certa maneira, parece haver aqui, e daí a força que o Freud destaca desse mecanismo identificatório, porque talvez e só talvez é uma interpretação minha, tá? Se eu estiver falando besteira, vocês me desculpem. Eu acho que vale como exemplo para pensar, mas eu não sei se tem alguém que estudou essa relação, tá? É, para mim, me parece que nossos mecanismos identificatórios correspondem na nossa cultura, nós que somos animais culturais, corresponde na cultura, é um correspondente cultural ao mecanismo biológico próprio de cordados, não são nem mamíferos, hein? São cordados, né? Ao mecanismo chamado imprinting. Nós e os dinossauros, que são as aves são dinossauros, né? Nós temos em comum com os dinossauros e talvez com os répteis, bom, que são dinossauros também, enfim, né? Nós e os cordados todos, nós temos essa dimensão do imprinting. O ser humano, que é um ser de cultura,
na minha leitura, parece que cria na cultura um mecanismo correspondente, ou que lê o mecanismo do imprinting sobre a forma da identificação. Posso provar isso que eu estou falando? Não, mas pelo menos é uma boa alegoria, tá? Agora, eu desconfio que é quase que uma releitura, tá? Na cultura, né? O que aprendemos a partir dessas três fontes podemos resumir do seguinte modo: em primeiro lugar, que a identificação é uma forma mais originária, olha o que eu estava falando, lá dos cordados, originária de ligação afetiva com o objeto. Em segundo, que por via regressiva, ela se torna o substituto de uma ligação libidinal de objeto, mediante a introjeção, por assim dizer, do objeto no eu. E terceiro, que ela pode surgir a cada vez que é percebido um novo elemento em comum com uma pessoa que não é objeto das pulsões sexuais. O mecanismo identificatório é um mecanismo anterior às relações objetais. E ele atrapalha ou coordena ou entra no jogo dos nossos rolês afetivos e bagunça os rolês, né? Quanto mais importante for esse elemento em comum, tanto mais bem-sucedida deverá ser essa identificação parcial, e assim corresponder ao início de uma nova ligação. A questão é que ao longo da vida a gente vai fazendo isso, né? A gente vai saindo de ligações e ligações identificatórias, né? Tem a ligação com o pai, com a mãe, tem a identificação com o professor, com a professora, ligação com o padre, não é? Com o pastor, né? Aí tem esses mecanismos, né? De identificação e de desidentificação. Então, mas não tem, mas então a identificação é um mal? Não, não é um mal. A gente vai ter processos identificatórios. O barato é vivê-los na sua integralidade e superá-los na sua integralidade e saber que e conseguir lidar com esses mecanismos de identificação e desidentificação. O que o analista faz com a gente, o que a gente faz com o paciente é isso. A gente cria identificação e a gente rompe identificação. É preciso que o paciente se identifique e se desidentifique. Vou trazer agora para a teoria winnicottiana, antes que me chamem muito de lacaniano, me acusem de um lacanismo muito acerbado, exacerbado, que é por isso que é preciso que a mãe não seja boa. Segundo o Winnicott, a mãe precisa ser suficientemente boa, porque ela falha. E ao falhar, ela contribui para esses processos desidentificatórios, fazendo com que a criança, o sujeito, ande por si, rumo à sua autonomia, à sua independência. Só que mesmo para o Winnicott, essa teoria da independência do Winnicott, veja, o sujeito nunca se torna independente, plenamente, porque ninguém vive só. Então você nunca supera seus dispositivos identificatórios, né? Vamos aqui a Sabe, Grace mandou um salve. Boa tarde a todos. Boa tarde, Grace. Seja muito bem-vinda. Fábio, Oi, oi, oi. só para prosseguir nesse momento, eu estava também pensando, né, dentro do campo da sociologia, quando o Durkheim vai estudar a moral, né? Ah, E aí ele vai justamente por esse caminho, né, que são necessários criar esses movimentos de identificação justamente para que exista uma moral social, né, de um todo coeso. E aí ele vai dizer que, por exemplo, a criação de uma bandeira de um Estado, né, de um país, enfim, é essencial nesse processo, né? Porque aí você cria uma espécie de objeto que aí você vai depositar alguma espécie, alguma coisa afetiva nesse objeto e que a partir disso, né, vai criar essa noção tanto de identificação, né? E a partir disso você vai de certa forma ter uma espécie de coesão, né? Então a identificação também é essencial para Durkheim. Ele não usa esses termos, né, de identificação, mas é essencial nesse processo de construção também de uma certa moralidade. sensacional, Edival. Nunca tinha pensado para essa dimensão do Durkheim, mas e esse aqui é o barato, isso aqui é o gostoso desse texto, e desses textos que é engraçado, né? Esses textos que a gente começou a estudar, né? Que pegam a chamada fase dita sociológica do Freud e tal. E que é sociológica, não é psicanalítica tanto quanto, né? E aparece na clínica, viu? Nossa, isso aparece tanto na clínica. Isso é clínica, né? Que eu acho que a gente, por vezes,
Se colocou muita ideia de que esses textos do Freud são textos para falar de sociedade, fazer análise sociológica. Não, é clínica. Está na clínica, aparece na clínica. As pessoas chegam com as suas identificações, com as suas sombras de objeto, né? Numa dimensão melancólica também. E é preciso demarcar, é preciso reposicionar, convidar a reposicionamentos subjetivos das pessoas, né? Em relação a essas relações objetais, né? Vamos colocar assim. É, é, e eu acho muito legal disso, porque assim, a gente não se cura do nosso inconsciente, né? E a gente não se cura das nossas relações de transferência, das nossas relações identificatórias. A gente vai fazer, a gente precisa fazer. A gente vive em sociedade. Senão não haveria linguagem, não haveria cola civilizacional, que você está falando da questão da moral do Durkheim, né? É assim que se forma a civilização. É preciso que exista, né? No encontro passado a gente chegou nesse lugar, né? Que para o Freud o eu como é que é? Como é que é? É o resto das catexias objetais, uma coisa assim, né? Né? Do que sobra dos objetos, né? No eu, né? O eu, essa reunião de catexias objetais, né? Então isso nos forma, isso nos constitui. Essas são, ah lá, aquilo que eu falei no começo, essas são as nossas vozes, né? Nós somos moldados por várias vozes, né? O nosso supereu, então, muitas vozes. Nós somos feitos de vozes, né? E isso nos organiza e é pelo mecanismo identificatório. Então, como é que a gente faz? A gente precisa aprender a ouvi-los, a mapeá-los, a, a acolhê-los, né? E poder lidar criticamente com eles, vivamente com eles. A gente precisa vivê-los e não recalcá-los, né? Nesses termos. É legal demais. É, é, já estamos pressentindo que a ligação recíproca entre os indivíduos da massa é da mesma natureza que essa identificação nascida de um elemento comum efetivamente importante, e podemos supor que esse elemento em comum resida no tipo de ligação com o líder. O nó da questão aqui é que aí quando a gente começa a entrar na dimensão mais política, autoritária, etc e tal, que daí a gente vai para a dimensão política, é porque temos a questão de um líder identificatório, né, que representa um coletivo por um mecanismo meramente identificatório e que os sujeitos abrem mão da sua dimensão crítica, da sua consciência plena, no seu lugar de sujeito, para se doar libidinalmente a esse líder. Aí o rolê. Como dizem na linguagem do dia a dia, aí azeda ao pé do frango, né? Outro pressentimento pode nos dizer que estamos muito longe de ter esgotado o problema da identificação e que nos encontramos diante do processo de que a psicologia chama de empatia, o qual detém a parte maior de nossa compreensão sobre o que é estranho ao eu, ich fremde, nas outras pessoas. Mas aqui queremos nos limitar aos efetivos afetivos imediatos da identificação e igualmente deixar de lado a sua importância para a nossa vida intelectual. Poético esse efetivos afetivos, né? Efeitos afetivos, aí eu que li errado. Mas aqui queremos nos limitar aos efeitos afetivos imediatos da identificação e igualmente deixar de lado a sua importância para a nossa vida intelectual. Ou seja, né? Vamos pensar a dimensão mais do afeto, porque tem muita coisa. Ele tá aparando as arestas aqui, porque tem muita coisa para se pensar em termos de identificação. Os mecanismos identificatórios são muito importantes, né? Para a construção da vida do sujeito e para a vida pública, né? Do público em geral. A investigação psicanalítica, que por ocasião também já abordou os mais difíceis problemas das psicoses, pôde igualmente nos fazer ver a identificação em alguns outros casos que não estão imediatamente acessíveis à nossa compreensão. Vou tratar em detalhes de dois desses casos, que serão a matéria de nossas reflexões posteriores. A gênese da homossexualidade masculina é, numa grande série de casos, a seguinte. Momento polêmico do Freud aqui. O menino esteve fixado em sua mãe, no sentido do complexo de Édipo, durante um tempo inusitadamente longo e de maneira intensa. Por fim, ao se completar o processo da puberdade, chega o momento de trocar a mãe por um outro objeto sexual. Nesse momento ocorre uma viragem repentina. O menino não abandona a mãe, mas se identifica com ela.
Ele transforma-se nela e então procura objetos que possam substituir seu eu, os quais ele pode amar e cuidar, assim como ele aprendeu com sua mãe. Esse é um processo frequente que pode ser confirmado quantas vezes se quiser e que, naturalmente, é inteiramente independente de qualquer suposição que se faça sobre a força pulsional orgânica e sobre os motivos dessa transformação repentina. O que é notável nessa identificação é sua amplitude. Ela transforma o eu num aspecto altamente importante em uma característica sexual, de acordo com o modelo do que até agora era o objeto. Nessa operação, o próprio objeto é abandonado, que ele o seja completamente ou apenas no sentido de que permaneça conservado no inconsciente, de que permaneça conservado no inconsciente está. Nossa, ficou estranha a leitura aqui. Que ele o seja completamente, ou apenas no sentido de que permaneça conservado no inconsciente, está, nesse caso, fora de discussão. A identificação com o objeto abandonado ou perdido, que serve de substituto dele, a introjeção desse objeto no eu, não constitui, entretanto, nenhuma novidade para nós. Só retomando nessa teoria da homossexualidade aqui do Freud, né? Ao sair da relação edipiana com a mãe, ele incorpora nele, ele se identifica ao objeto mãe, né? Se colocando no lugar da mãe, né? Esse é um esquema de pensar a dimensão da homossexualidade. Acho que para o contemporâneo cabem inúmeras críticas, inúmeras questões, possibilidades. Mas, bom, aceitemos o convite por hora, né? Um processo como esse pode, ocasionalmente, ser diretamente observado na criança pequena. Recentemente foi publicada na International Zeitschrift für Psychoanalyse, Revista Internacional de Psicanálise, uma dessas observações, na qual uma criança muito triste pela perda de seu gatinho declarou francamente que agora ela própria era o gatinho e por isso começou a andar de quatro e não queria mais comer à mesa, etc. Olha só. Eu não sei o que ele vai falar nessa nota, já vamos descobrir. Mas esse mecanismo, que é a sombra do objeto decaindo sobre o outro da forma que você tem, como se fosse um luto que não se supera, que se continua, isso, se eu não estou enganado, né, é o que Freud vai desenvolver melhor. Ah, já vai falar aqui embaixo. No texto Luto e Melancolia, que nas obras completas do Freud está no volume 12. Eu sei decor, é o 12. É esse aqui. Eu sei decor, porque Luto e Melancolia é um texto que eu leio, eu acho que eu entendi. Aí eu falo, entendi. Aí eu vou para a clínica e eu vejo tanta coisa desse texto na clínica, eu falo, não, deixa eu voltar para o Luto e Melancolia. Eu vivo voltando para o Luto e Melancolia, porque eu acho que esse texto diz tanto. O Luto e Melancolia é um texto tão importante do Freud. Você vai falar assim, olha, não tem jeito. Dois textos do Freud agora, queima-roupa. É sacanagem, né? Mas eu destacaria dois. Eu e quem fala isso é um professor, esqueci o nome dele agora, que tem umas aulas lá no Casa do Saber, esqueci o nome dele. Enfim, não vou lembrar. Eu destacaria dois. Eu destacaria Luta e Melancolia do Freud e destacaria Compêndio de Psicanálise. Porque o compêndio é aquele resumão, né? É a apostila do Freud. A apostila de psicanálise. Óbvio que não substitui a leitura de obras completas, mas é legal porque ele dá uma repassada tão legal, né? No que o Freud fala. E Luto e Melancolia, ele é tão importante até porque, e, vocês, desculpa se eu chovo no molhado, a galera, principalmente a galera que trabalha com Klein, com Winnicott, com Bolas, com André Green, deve estar cansado de saber disso, mas vale a pena ressaltar, né? Que mais ainda, como é que é o nome eu falei tanto gringo aqui, deixa eu falar do Décio Gurfinkel, por exemplo, que é um brasileiro que eu adoro os textos dele e tal, né? Para a galera que trabalha numa psicanálise, numa lógica muito mais objetal que pulsional, né? O que isso quer dizer? Para a galera que segue uma tradição muito mais, vamos pensar assim, num eixo é, Klein, Melanie Klein, Winnicott, Bolas, Green, etc e tal, acho que Bion também, para quem está numa relação muito mais objetal,
o Luto e Melancolia é um texto basilar, justamente porque ele trabalha essa dimensão identificatória, né? Porque essa dimensão das relações de objeto, né? Então vale super a pena, né? Já indicando aqui bibliografia, tem esse eu falei do Gurfinkel, para quem se interessa a pensar nessas questões, tem esse texto aqui, esse livro maravilhoso, tá? Do Décio Gurfinkel, sensacional, chamado As Relações de Objeto, tá? Olha ele aí, a Thelma tá com ele, o Gurfinkel. O Gurfinkel é, ó, maravilhoso. Ele tem um site, tá? Procura lá. Acho que é, sei lá, descegurfin.com.br, coisa assim. Ele tem um monte de artigo acadêmico que ele solta no site dele, tá? É muito bom. E também tem eu gosto de pensar nele como o Leôncio da psicanálise, né? O Renato Mezan. O Renato Mezan tem dois livros interessantes para pensar. Se não me engano, o Gurfin que foi orientando do Mezan, tá? O Mezan tem um texto, um livro chamado O Tronco e os Ramos, eu não lembro onde é que eu pus aqui, mas existe o Tronco e os Ramos também, que é bem interessante para pensar essa dimensão das vamos pensar vou chamar de epistemologias, ou talvez seja uma só, mas enfim, das diferentes tradições da psicanálise, né? E também tem o Freud, Pensador da Cultura, tá aqui embaixo, o Freud, Pensador da Cultura também. São três obras para pensar essas, né? A tradição é pulsional, a tradição objetal e tal, vale bem a pena. E aqui, ao falar de identificação, esse exemplo da criança que toma o lugar nesse processo de luto do gato que morreu, eu não sei se é o próprio Freud, tem um outro caso também do menino que toma o lugar do cachorro também, eu achei interessante, né? Luto e melancolia, né? Ele vai entrar nisso aqui, vamos ver essa citação. Contribuição ao pensamento autista em crianças, é o artigo, né, olha lá, ela abaixo ele vai falar do luto e melancolia também, né? É o artigo de 1920, tá? Hoje, ao autismo, óbvio que tem tantas outras coisas hoje, né, mais contemporâneas, né? É, já existe algum, eu não sabia dizer qual, mas existe até alguns psicanalistas que gostam de pensar a melancolia como se fosse uma estrutura, né? À parte, né? Como você sabe, se tem neurose, psicose e perversão, teria melancolia, né? Como uma estrutura também. Hum. E, claro, se a gente vai falar de luta e melancolia, eu não posso deixar de recomendar a leitura do Tempo e o Cão, da queridíssima Maria Rita Kell, tá? Vale super a pena, né? Eu não tenho autografado por ela ainda, porque eu falei para ela que eu preciso falar, eu quero autografado, eu quero que ela autografe para mim, né? E a Maria Rita Kell, ela faz uma leitura assim, pensando, olha, fala-se muito em melancolia, mas a gente precisa pensar de um outro modo a depressão. A psicanálise pensa muito a depressão como melancolia, mas eu gostaria de focar na dimensão da depressão como uma dimensão em relação ao tempo. A dimensão do tempo é muito importante para o pensamento psicanalítico da Maria Rita Kell. Então, O Tempo e o Cão acho que um dos principais livros dela, né? Ganhou o Jabuti e tal. Assim, é muito legal para a gente ler junto com o luto e melancolia também, tá? Porque meio que pega essa dimensão que o Freud está trazendo lá no ensaio e leva para um contemporâneo de uma maneira muito interessante. Vale demais a pena, tá? Depois do meu longo preâmbulo, continuemos. No entanto, essas melancolias nos mostram ainda outra coisa que pode ser importante para as nossas futuras considerações. Elas nos mostram que o eu dividido, decomposto em duas partes, das quais uma se enfurece com a outra, essa outra parte é aquela modificada pela introjeção, aquela que inclui o objeto perdido. Mas também não desconhecemos a parte que age de maneira tão cruel. Ela inclui a consciência moral, uma instância crítica no eu, a qual, mesmo em períodos normais, assumiu postura crítica contra o eu, só que nunca de maneira tão implacável e tão injusta. Em ocasiões anteriores, tivemos de fazer a suposição, narcisismo, luto e melancolia, de que em nosso eu desenvolve-se uma instância como essa, que se separa do outro eu e pode entrar em conflito com ele. Nós a chamamos de ideal do eu, ich ideal.
e lhe atribuímos como funções a autoobservação, a consciência moral, a censura onírica e a influência principal do recalcamento, o eu ideal. Dizíamos ser ela a herdeira do narcisismo originário, no qual o eu infantil se bastava a si mesmo. Pouco a pouco, ela retiraria das influências provenientes do ambiente as exigências que este faz ao eu, e à altura das quais o eu nem sempre pode estar, de maneira que o ser humano, sempre que não estiver satisfeito com seu eu, pode encontrar sua satisfação no ideal do eu, diferenciado a partir do eu. Estabelecemos ainda que no delírio de observação fica patente a decomposição dessa instância e que, ao mesmo tempo, descobre-se sua origem a partir da influência das autoridades, sobretudo dos pais. Vamos ver essa nota aqui? Ah, do Introdução ao Narcisismo. Beleza. Hum. Porém, não nos esqueçamos de indicar que a medida da distância entre esse ideal do eu e o eu atual, aktuellen Ich, é muito variável em cada indivíduo e que, para muitos, essa diferenciação no interior do eu não vai mais longe do que para a criança. Antes que possamos utilizar esse material para a compreensão da organização libidinal de uma massa, precisamos considerar algumas outras relações de troca entre objeto e eu. Estamos aqui mergulhados nas relações objetais, né? Você tem um aqui. Tá. Sabemos muito bem que, com esses exemplos retirados da patologia, não esgotamos a essência da identificação e, com isso, deixamos intacta uma parte do enigma da formação das massas. Aqui deveria intervir uma análise psicológica muito mais aprofundada e abrangente. Partindo da identificação, um caminho leva pela imitação até a empatia, isto é, a compreensão do mecanismo que nos torna possível, sobretudo, uma tomada de posição em relação a outra vida anímica. Mesmo sobre as manifestações de uma identificação existente, ainda há muito a esclarecer. Ela tem, entre outras, a consequência de que se restrinja a agressão contra a pessoa com a qual nos identificamos, que a poupemos e lhes ofereçamos ajuda. O estudo dessas identificações, tal como a que se encontram, por exemplo, na base da comunidade de clã, forneceu a Robertson Smith o resultado surpreendente de que elas se baseiam no reconhecimento de uma substância comum, kinship and marriage. 1865, e por isso podem igualmente ser criadas por uma refeição compartilhada. Esse traço permite ligar uma identificação como essa com a história originária da família humana, constituída por mim em totem e tabu. O mecanismo basilar da identificação é o mecanismo da alimentação. Cara, isso base abre para tanta coisa, hein? Nossa, mas isso vale ouro? Sabe por quê? Porque olha só, como é que é o rito basilar dos cristãos? Tomai e comei todos vós, né? O devoramento de Deus, que já tá lá em Totem Tabu, que tudo começa por aí, beleza? Massa, mas eu vou além. Tem lá um ditado famoso, ditado árabe, eu não sei nem se é ditado árabe, tá? É assim que eu ouvi. Tá, circula-se há décadas, é muito famoso. Um ditado árabe que diz que se você quer conhecer uma pessoa, você precisa comer com ela um saco de sal. Pensa um saco, aquele saco grande de sal. Daí que, óbvio, você não come um saco de sal, então quer dizer que você precisa viver e se alimentar com essa pessoa ao longo de séculos, né? Ou fala-se isso sobre o casamento, sobre o matrimônio. Teve uma situação que eu disse aqui, que eu vi numa das novelas da Globo, teve um ritual cigano bonito, que é o ritual de casamento, achei muito bonito, se não me engano. Era dois atores, um homem e uma mulher, e o ator, homem era o Paulo Betti, se não me engano, se não me fala a memória. Né? E nessa novela tinha o ritual do casamento cigano, que era um casal, estava diante do pai da família, do ancestral lá, etc e tal, e traziam-se uma bandeja com pão e um pouco de sal. E eles tinham que pegar o pão, rasgar o pão e colocar seus pedaços de pão, passar no sal e comer. E assim, que eles estariam apaixonados, e ao mastigar aquele pão, a hora que saísse o gosto do sal, a paixão teria terminado, e ali eles começariam o amor. O amor enquanto construção. Bonito, lindo, maravilhoso, sensacional, é isso aí.
né? O casamento é mais que paixão, porque paixão é mera identificação, a dimensão é muito mais. É o convívio que se dá pela alimentação. Daí e só daí que eu quero destacar para uma questão muito importante, caros, para quem trabalha aqui com psicanálise, isso aparece no consultório, mas num tanto, mas num tanto, mas num tanto, que é o seguinte: se a gente pensar nisso na questão da comida, e todo mundo tratando a comida como substância, preciso comer proteína, não posso comer carboidrato, eu tenho questão com o glúten, e o alimento deixa de ser o significante cultura para ser um significante químico, um outro significante cultural, igualmente cultural, mas químico. Trata-se de uma movimentação que você tem a alimentação, mas a sua imediata recusa cultural. Eu tenho como pensamento que eu venho pensando, meu, por minha conta e risco, tá? Estudando a dimensão, porque a clínica a clínica da compulsão alimentar, ela é muito próxima da clínica das toxicomanias, né? E eu estudo a questão da dimensão da toxicomania. E a questão alimentar, que sei lá, pro Domênico Cossenza, por exemplo, lá, lacaniano lá, é a ideia da clínica dos excessos, né? Então, se você entender que a comida funciona numa cadeia de significações, ó, nós trazendo Lacan aqui. Se ela funciona numa cadeia de significação, a comida, ela é um elemento de laço social. Então, comer e não comer, quanto comer e o que comer é texto e é elemento de cultura e diz. É por isso que a dieta funciona e ou não funciona para as pessoas. É por isso que a alimentação engorda e ou não engorda. E é por isso que é tão difícil, para além da questão bioquímica, da questão da substância, porque seria fácil. Ah, precisa emagrecer, tem que comer tanto de arroz, lá. E por que não emagrece? É uma questão só metabolismo, metabólica? É, claro que é, mas não é só. Por que é difícil para a pessoa deixar de comer, sei lá, a sua barra de chocolate depois do almoço? Ou por o que está em jogo? Está em jogo a significação cultural da alimentação. E olha como isso é forte. É, o que está dizendo aqui o Freud, é no mecanismo do comer que se estabelecem os laços tribais mais ancestrais dos vínculos sociais e dos processos identificatórios pela comida. Então, comer significa muito. E eu gosto, quando eu estou trabalhando com meus pacientes e chega a dimensão alimentar, eu gosto de perguntar para o meu paciente, mas o que significa essa comida para você? O que significa? O que esse alimento diz de você? Que afetos esse alimento te traz? E a gente não come substância, a gente come afetos e processos identificatórios. Quem fala isso? Eu, por minha conta e risco, tá? Ah, mas você tá baseando aqui, né? Que eu leio por aí na psicanálise e numa experiência consultória. Posso estar errado? Geralmente eu tô. Mas eu desconfio muito, tá? E convido vocês a desconfiarem junto comigo. Ah, tá aqui. Nosso grupo, galera comentando aqui. Edival. Levi-Strauss utiliza a calúnia como uma metáfora para entender o pensamento humano e a transição da natureza para a cultura. É o Caio, ele calúnia. Ó, tu falei meu. Utiliza a culinária. É o cru e o cozido, né? Olha lá, partindo do cru e do cozido. O cru e o cozido do Levi-Strauss, né? A dimensão da alimentação é muita coisa. E assim, e daí a gente vai pra internet, e daí assim, é porque eu tomar não sei quanto de whey protein. E eu não tô dizendo que não é pra tomar, tá, gente? Eu tomo. Eu vou falar uma coisa, eu adoro whey protein. Eu tenho várias receitinhas gostosas com whey protein, viu? Não tem nenhum problema com whey protein. Eu só não tomo mais porque eu fico mais gordinho do que eu sou, porque eu adoro whey protein. Eu acho sensacional. Entendeu? Principalmente whey protein com leite. Mas whey protein com leite é redundância. Ah, dane-se, é uma delícia. Tá? Recomendo demais. Tem whey protein sabor pistache é sensacional. Super recomendo. Nada contra. A questão é, olha só, como é que é para vocês a relação com a comida? Qual é a gramática?
de significações que o cardápio alimentar de vocês, que o paladar de vocês instaura. E como que você transforma o léxico, a gramática dos seus sabores para que eles simbolizem o que vocês precisam simbolizar. Como que vocês mexem nisso? Porque quando vocês estão trocando chocolate por tâmara, e é uma troca ótima, tá, mas no que vocês estão simbolizando? Quando vocês estão trocando milkshake de morango por whey protein, o que vocês estão em que lugar da cadeia de significações da sua cadeia alimentar você está significando o quê? Só uma pergunta, né? E eu acho isso assim, uau! Por quê? Porque você está mexendo. Quando você come, você está mexendo em mecanismos identificatórios. Isso é maior do que você. Quando você nasceu, a cultura estava aí. Você é brasileiro e come arroz e feijão. Se você for para gringa, vai faltar arroz e feijão. E vai chegar um dia que você vai falar: Meu Deus, vai ficar que nem Shakespeare. Não é o Ricardo III do Shakespeare que fala, né? Meu reino por um cavalo? Você vai chegar lá na gringa e vai falar: Meu Deus do céu, US$ 5.000 por um prato de feijão, de arroz e feijão, porque eu preciso comer. Cara, você já parou para pensar que o inglês não come arroz e feijão? O feijão que eles comem não vale, tá? É totalmente diferente do nosso. Você já parou para pensar que alguém lá em Estocolmo, sei lá, nos países do mundo nórdico, não come arroz e feijão? Você já imaginou alguém que nunca comeu? Você consegue imaginar alguém que nunca comeu arroz e feijão? Não é pouca coisa uma vida sem arroz e feijão. A gente não sabe o que é. Nós brasileiros não sabemos o que é uma cultura sem arroz e feijão. E isso diz muito mais da gente do que os livros que vocês venham ostentar nas suas bibliotecas. Isso é muito forte. E isso diz da sua dieta. Isso diz das transformações que você quer operar em você. Isso é seu texto. Isso é o seu, metaforicamente, é o seu DNA. Assim como o DNA tem uma gramática, né? Citocina, guanina, timina, não é? Argentina. É, arginina. Não é? Assim como temos ideia, você tem o seu cardápio originário. Assim como a gente não consegue comer aquele tubarão azedo, que eles têm uma lata lá, procure na internet. Em algum lugar dos países nórdicos ele tem uma lata, que é alguma lasca de tubarão que eles põem naquela lata e aquilo azeda. E você vê o vídeo da galera experimentando, é engraçadíssimo. Eu nunca quero experimentar aquilo, né? É uma lata que a hora que abre, aquilo vai, já sai aquele vapor de peixe podre e a galera começa a cair, começa a sair quase que vomitando pelos cantos, porque é insuportável o gosto. Então, o cara lá da Dinamarca senta, abre aquela latinha, põe uma cerveja e come aquilo. E a gente fica assim desesperado que pra gente aquilo tem um aroma da morte. E os caras estão comendo. Então, comer é cultura. Comer é significação. Comer é discurso. Então, qual que é o problema? Qual que é a questão das dietas? Na minha opinião, tá? Na minha opinião de psicanalista, mais de teórico da literatura. Então, eu venho trabalhando com significação de palavra há muito tempo. É o seguinte: o que a gente come significa, e o que a gente come diz os nossos processos subjetivos identificatórios. Quando a gente muda a nossa alimentação, a gente está mudando isso. Não tem como mudar uma coisa sem mudar outra. As mudanças radicais de alimentação precisam, sim, de acompanhamento psi, na minha opinião. Por quê? Porque é pesado. É muito pesado. É pesado demais, né? Elias fala da forma como se come como sintoma do processo. Olha lá. Nosso querido Norbert Elias, né, o Edival trazendo, o Norbert Elias é sensacional, né? Isso, né? A forma de comer como nosso processo civilizatório. Comer com a mão, comer com garfo, comer tudo junto. Como comer, entendeu? O prato é coletivo, tem civilizações que é comida coletiva. As pessoas montam um prato e comem juntas. Como é que é isso? Qual é a forma do comer, né? Isso é discursivo, isso diz da gente, né? Hum. Parte 8: Enamoramento e hipnose. Olha ele falando aqui de língua. Eu aqui pirando na ideia da linguagem, né? Como sempre trazendo Lacan, né? A queima-roupa, né? Mas eu acho que a psicanálise a gente tem que usar
tudo dela, né? Os usos da língua, mesmo em seus caprichos, permanecem fiéis a algum tipo de realidade. É assim que, na verdade, chamam de amor, relações afetivas muito variadas, que nós também reunimos teoricamente como amor, mas que tornamos a duvidar se esse amor seria o amor propriamente dito, o autêntico, o verdadeiro. E assim, apresentamos toda uma escala de possibilidades dentro do fenômeno do amor. Também não nos será difícil encontrá-la pela observação. É interessante, né, como a casa da relação sexual, né? A questão, no Brasil, nós temos essa gíria, né, que transar é comer, né? A dimensão do amor, como se come, como devora, né? Devorar o outro, né? O Djavan tem lá os seus versos, né? Eu te devoraria tal, Caetano, a Leona do DiCaprio, te devoraria tudo que Deus... Não é? A questão do devorar, né? Do devoramento, né? Da criança faminta, né? É importante, né? Em uma série de casos, o enamoramento não passa de um investimento de objeto por parte das pulsões sexuais para fins de satisfação sexual direta, investimento que, no entanto, extingue-se assim que essa meta é alcançada. Isso é o que chamamos de amor comum sensual. Mas, como se sabe, raramente a situação libidinal permanece tão simples. A certeza da revivescência da necessidade que acabara de se extinguir deve ter sido certamente o motivo imediato para dirigir o investimento duradouro ao objeto sexual e para amá-lo, mesmo nos intervalos desprovidos de desejo. Begierde-Frei, acho que é isso. A curiosa história do desenvolvimento da vida amorosa dos seres humanos traz um outro fator. A criança, na primeira fase, quase sempre concluída aos 5 anos, encontrou em um dos pais um primeiro objeto de amor, no qual haviam se reunido todas as suas pulsões sexuais que demandavam satisfação. O recalcamento que então interveio obrigou a renúncia à maioria das metas sexuais infantis e deixou uma modificação profunda na relação com os pais. Dali em diante, a criança permaneceu ligada aos pais, mas por meio de pulsões que precisamos chamar de inibidas quanto à meta, né? Na satisfação da meta, né? Os afetos que a partir de então ela passa a sentir por essas pessoas queridas são caracterizados como ternos, a ternura infantil. Sabemos que no inconsciente os mais remotos anseios sensuais permanecem, permanecem conservados de maneira mais ou menos intensa, de modo que a corrente originária plena se mantém em certo sentido. Os afetos que a partir de então ela passa a sentir para as pessoas queridas são considerados como ternos. Sabemos que no inconsciente, os mais remotos anseios sensuais permanecem conservados de maneira mais ou menos intensa, de modo que a corrente originária plena se mantém em certo sentido. Gente, lamento. Toda amizade, todo companheirismo, todo sentimento positivo que vocês tenham por qualquer pessoa é necessariamente de natureza sexual. Não, nós não somos diferentes, nem estranhos, nem opostos a ninguém que seja homossexual, heterossexual, bissexual, transexual, whatever. Nós somos formados de pulsões sexuais que se organizam em modos de recalque ou não, ou de sentido à meta, de forma que tudo está lá para todos. É como se nós tivéssemos, é como se nós fôssemos pianos que tocam músicas diferentes, né? Todas as notas das escalas musicais estão num piano. Entretanto, as músicas que se tocam são muito diferentes, não é? Mas tá tudo lá. Tem tudo que é bemol, tudo que é sustenido, qualquer dó, qualquer ré, tá tudo lá. Pode ver que todo compositor, quando quer compor, vai pro piano, porque o piano tem tudo. Tá tudo no piano. Não tem fora do piano. A questão é que, olha só, você pode tocar
Cantaloupe Island como é que é o nome? Do jazzista lá, ou você pode cantar a versão do Us Tree, do hip hop, você pode tocar Zeca Pagodinho, você pode cantar, sei lá, Adoniran Barbosa. Tudo isso tá no piano. Entretanto, o instrumento é o mesmo. É assim que a gente funciona, né? E o modo de tocar a música se chama cultura. Daí dizer que o humano, é um animal cultural. Isso, assim, daí essa coisa da dimensão erótica, isso nos organiza, isso nos compõe. E daí que é o barato da psicanálise, de que a gente escuta isso, né? E tá tudo bem também. Às vezes o paciente fala, eu quero analista homem, legal. Ah, eu quero analista mulher, legal. Que bom, o analista é gay também. Ah, não é gay, é hétero também. Não. Ah, ou vou até ampliar. Ah, o analista é de direita, o analista é de esquerda. A questão é, vai sustentar a análise? Porque todo mundo tem tudo dentro de si. Vai sustentar a análise? O analista vai sustentar esse lugar de analista? É difícil, hein? É difícil. Vai sustentar? Essa é a questão. E ele sabe que ele tem tudo dentro dele? Ele aguenta olhar? Já olhou bastante? Já viu tudo que pôde ver? Já tem noção daquilo que recalca? Tem- sabe, sabe onde é que estão as caixas pretas? Sabe onde elas moram? Toma cerveja com seus fantasmas? Tá bom. É sobre isso. Ah, mas é isso ou é aquilo? Tanto faz. Oh, tudo bem. Quer um analista? Quer um analista homem? Quer um analista mulher? Ah, quer um analista que passe por essa questão? Tá, não, claro, óbvio. Sem dúvida, mas é sobre isso. Legal, né? Daí essa dimensão da base erótica da psicanálise, né? Acho que essa frase e essas frases aqui resumem muito o pensamento do Freud, né? Com a puberdade, como sabemos, instauram-se anseios novos e muitos intensos, dirigidos às metas sexuais diretas. Em casos desfavoráveis, elas permanecem como corrente sensual, separadas das duradouras orientações ternas de sentimentos. Temos, então, diante de nós o quadro cujos dois aspectos são idealizados tanto com tanto prazer por certas tendências da literatura. O homem mostra inclinações entusiasmadas por mulheres altamente respeitadas, que, no entanto, não o estimulam ao intercurso amoroso. E ele só é potente com outras mulheres que não ama, que deprecia ou até mesmo despreza. Olha só, a dimensão erótica não passa pela dimensão da admiração, respeito por mecanismos identificatórios. Com maior frequência, entretanto, o adolescente consegue uma certa medida de síntese entre o amor não sensual celestial e o amor sensual terreno, e sua relação com o objeto sexual é caracterizada pela ação conjunta de pulsões não inibidas e inibidas quanto à meta. Sabe o que é legal? A lógica dessa aqui não é uma lógica binária, é uma lógica culinária, né? Assim, todo bolo é um bolo de farinha. Mas se você chegar na casa da avó e falar assim, vó, que cheiro de bolo, bolo do quê? Ela fala, é bolo de farinha, meu filho. Ah, você vai ficar bravo. E ela não mentiu. Todo bolo é um bolo de farinha. Mas, entretanto, tem o bolo de cenoura, tem o bolo de chocolate. O bolo de cenoura vai chocolate. Mas não chama bolo de chocolate, é bolo de cenoura. Ou seja, né, depende de como se temperam as pulsões que vão para a meta e as pulsões que se recalcam. A lógica não é binária. A lógica é culinária. Sabe que também a lógica é culinária? As linguagens, como por exemplo, a literatura, como por exemplo, a música, né? Você pode misturar samba com hip hop. Lenine faz isso. Você pode misturar samba, você pode misturar, como é que é? Jazz com blues. Miles Davis faz isso. Recomendo, Tutu, um dos melhores discos do Miles Davis. Né? No hip hop com. Não, é o hip hop com jazz, de Tutu, do Miles Davis. É culinária. É aquilo. Você vai fazer uma receita doce com chocolate, é super gostoso. Mas aí vem lá sei lá, o Atala lá, vem algum gourmet da vida lá e fala, viu, nesse chocolate aqui em cima,
põe uma flor de sal. Mas sal é salgado, pois é, mas ativa o doce. Olha que curioso, né? A lógica é culinária. A lógica não é binária. Você vai fazer um molho de macarrão, fica a receita. Você põe o quê? Cachaça. Como assim? Claro, mas cachaça é bebida. Não, mas se você flambar, então fica só o buquê. Joga no molho de tomate, você não precisa ficar jogando o açúcar. Olha só, aí você brinca com o sabor. A combinação é culinária. Ó, nós na comida de novo. Você fala, Fábio, é por isso que você é gordinho. É, claro, né? Vamos lá. Em relação à contribuição das pulsões de ternura, inibidas quanto à meta, que podemos medir o nível do enamoramento em oposição ao apetite meramente sensual. No contexto desse enamoramento, chamou-nos a atenção desde o início, o fenômeno da supervalorização sexual, o fato de o objeto amado desfrutar de certa liberdade em relação à crítica, de todas as suas qualidades serem mais altamente valorizadas de que as de pessoas não amadas ou do que num tempo em que ele não era amado. No caso de um recalcamento ou de um afastamento razoavelmente eficaz dos anseios sensuais, instala-se a ilusão de que o objeto, por causa de suas vantagens anímicas, também seja amado sensualmente, enquanto, inversamente, é apenas o deleite sensual que pode ter-lhe emprestado certas vantagens. Gente bonita, paramos por aqui hoje? E eu até gostaria, se vocês permitirem, eu gostaria de no próximo encontro voltar. Eu acho que aqui o texto vai para outros lugares que são muito proveitosos, né? E daí a gente voltaria. É muito aqui, do enamoramento e hipnose. E essa questão do enamoramento e hipnose eu achei sensacional. Tudo bem? Temos tempo, né? A gente não tem pressa de terminar ler o Freud, né? Obras completas? Pode ser? Maravilha, então. Então, olha lá. Ficamos aqui, começamos no próximo encontro, na parte 8, né? Vou anotar aqui, vou até perder a página, então não vou nem anotar a página. Vou anotar do PDF, depois eu vejo o livro. Tá? No PDF, ficamos na página 147. Ficamos para a parte 8, enamoramento e hipnose. Né? E hipnose. No livro, já nem sei mais, né? Já perdi do livro. Se alguém Um sabe onde é oito que tá? sim, 185, sim. que eu fechei e eu me perdi. 185, 3, outro, 4 e o 85. Maravilha. Deixa eu. Todo perdido aqui. Pronto, PDF, livro 185. Joia. Então, e aí, vocês querem dizer mais alguma coisa? O que vocês acharam? Bom, acho que é importante retomar depois desse ponto mesmo. Né? Achei legal, sacada boa. É porque eu acho que ele vai. Eu até não. E assim, aí eu falei, nossa, eu não lembrava que ele vai para esses rolês, né? Aí eu falei, nossa, será que eu nunca li essa parte? Aí eu vejo aqui meu livro. Ah, nossa, gente, por isso que eu me perdi. Eu tô em luta e melancolia. Eu falei luta e melancolia? Não. É. Três. Nossa. Identificação, 79813485. Eu encontrei grifos aqui. Né? Eu falei, não, eu li. Eu falei, nossa, não me lembrava dessa parte da hipnose. Né? Que legal, cara. Que legal. Que massa. Vai ter desenhinho também, para alegrar o Lacan, né? É isso aí. Maravilha. Gente, Bom, super prazer estar com vocês. Obrigado demais. Nos vemos na próxima sexta-feira. Abraço para vocês. Sexta-feira que vem é carnaval já? Não, 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 tô louco. Carnaval é fevereiro ainda, né? Tô, tô viajando no tempo. Então temos tempo. Abraço, gente. Bom fim de semana para todos.